Olá, eu sou a Laís e eu vou contar um pouquinho da minha história, né, de vida, assim. Eu nasci em Joinville, moro aqui desde sempre, assim. Meus pais, minha mãe é de Rio do Sul e meu pai é de Tubarão, então eles se conheceram aqui em Joinville, e aí começaram a namorar e tal, e aí minha mãe engravidou e eu nasci. E a minha vida, assim, foi marcada por várias coisas, sabe? Desde pequena eu, assim, fui criada pelos meus avós, né? Minha mãe e meus pais moravam com eles e tal. Então lá, assim, a gente conhecia a vizinhança inteira, brincava todo mundo junto, foi super legal e tal. E aí eu gostava muito de brincar de professora e brincar de ginástica, assim, então eu ensinava eles, juntava todo o pessoal, assim, da comunidade, sabe? Ia todo mundo lá na casa da minha avó fazia aquele cafezão, e aí eu pegava, ensinava e falava, daí todo mundo saía falando, ah, Laís vai ser professora, Laís vai ser professora. E de verdade, assim, muito tempo na minha vida eu cresci querendo ser professora, sabe? E aí eu sempre estudei em colégio público, minha vida inteira, um colégio que era ali pertinho de casa, assim, foi sempre uma bênção, sabe? Foi super tranquilo e tal. E aí depois, na terceira série, eu mudei para um colégio particular. Aí, indo pra lá, assim, eu tive algumas dificuldades, principalmente no relacionamento em amizades, porque quando você entra num padrão um pouco mais alto de vida do que eu estava acostumada, as pessoas te tratam de formas diferentes, você tem que ter valores diferentes, as coisas que você veste tem que ser diferentes. Então eu tive muito problema assim com a amizade, porque a maioria das pessoas que eu me relacionei e tal, ou não queriam ficar comigo porque a Laís era a CDF que só ficava sentada lá na frente e aí os professores, né, não davam bola e tal, ou era porque eu não tinha um tênis da marca, não tinha, sabe? Então isso foi uma coisa que me marcou muito, assim. E desde aquela época eu sempre falei assim para Deus, mesmo não conhecendo ainda o Senhor, eu falava, Senhor, um dia eu quero ter amigas de verdade, assim, amigas com quem eu possa ligar a qualquer hora no dia e falar, ai, ó, eu tô aqui em tal lugar, quer vir aqui comigo, que vamos no cinema, vamos tomar um sorvete. Então, e aí Deus foi me proporcionando, sabe? Eu conheci várias pessoas, conheci novas pessoas no Elias mesmo, pessoas que mudaram assim minha vida, que até hoje nós mantemos contato, mantemos amizade e tal. E depois fui para Tupi, que foi quando eu estudei no meu ensino médio, também lá conheci várias pessoas assim. E depois do terceiro ano, né, comecei a minha faculdade. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu decidi que eu queria ser modelo e tal, e aí eu falei, vou começar a correr atrás disso. Aí fui e tal, antigamente eu já tinha feito algumas coisas como modelo, assim, mas aí eu peguei e falei, não, é o meu sonho mesmo, então eu vou. Aí continuei na agência de modelo, comecei a fazer vários trabalhos, aí teve até um teste para o programa da Trimania e tal, e aí eu passei, aí eu trabalho lá frequentemente, fazem 7 anos que eu trabalho lá já. E é super legal, assim, a gente tem um clima de trabalho super bacana, eu gosto do que eu faço, mas eu sabia que Deus tinha outro chamado para mim. E foi com 13 anos, assim, que a minha família começou a ir na igreja e a gente conheceu realmente a Jesus, assim, tudo que Ele tem para nos dar, porque as coisas que Ele faz na nossa vida, a gente não tem como medir, sabe? Não tem como falar, assim, só você sentindo, só você vivenciando para você saber o que é o poder do Senhor na tua vida. E eu tenho vários testemunhos, assim, só que eu quero destacar alguns que para mim foram os mais importantes. Depois que a gente começou aí na igreja, meu pai foi curado, né, da hérnia de disco dele. Na verdade, ele foi curado por um médico, só que o médico, ele foi realmente, assim, instruído pelo Senhor. A gente sabe disso porque Deus preparou tudo, assim. Preparou o hospital, preparou a cirurgia, preparou o anestesista. Então, só foi por Deus, assim, não tinha como ser outra coisa, sabe? Aí depois disso a gente começou a querer buscar mais o Senhor, mais, e querer saber mais da palavra de Deus, querer saber mais, assim, das coisas que Deus tinha para nossa vida, né? E aí a gente começou cada vez mais, começamos a fazer alguns cursos na igreja também, e foi quando, assim, realmente Deus nos fisgou, o amor dele foi maior, tudo que ele tinha pra gente nos chamou tanta atenção que a gente falou, não, a gente quer entregar nossa vida para Jesus. A minha família inteira se converteu, meus pais se converteram e eu me converti. Aí nessa mesma época minha mãe ficou grávida, eu tenho uma irmãzinha que hoje tem 6 anos, vai fazer 7, nós temos 13 anos e meio de diferença, ela é uma fofa e também já está indo nos caminhos do Senhor, assim, creio que Deus também tem muita coisa para fazer na vida dela. E aí depois disso eu comecei a ter cada vez mais intimidade com o Senhor. Mas aí a gente tá naquele caminho, mas a gente sempre, né, meio que, vamos ver o que esse lado também tem. E aí eu comecei a querer provar algumas coisas do mundo, assim, porque jovem é complicado, né? Jovem você quer
você vive o tempo todo a mil, você quer ver 1000 coisas ao mesmo tempo, você quer ter experiências diferentes. Então eu comecei a experimentar algumas coisas do mundo, assim, não muitas coisas, só que são coisas que depois que eu realmente, assim, entreguei a minha vida para Jesus, Deus tem me constrangido com aquilo e tem me falado assim, olha, realmente aquilo que você fez foi errado e tal, só que eu sei que hoje Deus já perdoou os meus pecados e eu vivo uma vida nova, vivo uma vida, assim, realmente pro Senhor. E eu até estava conversando e quero falar para vocês que o meu divisor de águas, assim, foi realmente quando eu entrei na faculdade. E é engraçado falar disso porque geralmente entrar na faculdade é um tema complicado para os jovens, né? Geralmente quando você sai do ensino médio, você vai prestar um vestibular, você fica naquela, ai meu Deus, o que eu vou prestar, o que eu vou querer fazer? E para mim, assim, foi super difícil também. Quando eu saí do ensino médio, eu tinha feito técnico de mecânica, então eu sabia que eu queria fazer alguma das áreas da engenharia, mas eu não sabia qual. Então, primeiramente, eu pensei em me mudar de cidade, ir para Florianópolis, ir para Curitiba, mas não sabia o que eu fazia. Aí eu peguei, orei e falei assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, que onde tu me coloque, eu faça a tua obra. E aí, então, eu passei no vestibular para a UFSC, aí hoje eu curso, né, atualmente, estou no 3º ano de Engenharia da Mobilidade. É um curso que é muito legal, um curso novo aqui em Joinville, mas tem muito campo, assim, para o curso. E Deus, assim, tem mostrado muitas coisas pra gente na universidade. E é engraçado porque quando você realmente aceita Jesus e você realmente se torna o templo da vida né, dele, assim, as coisas que você faz são para ele, todo lugar onde você vai, Deus te transforma e Deus te usa. Aonde você coloca a planta dos seus pés, ele vai e te usa e fala assim, ó, é aqui que eu quero que tu dê teu testemunho, é aqui que eu quero que tu acrescente. Então, na universidade foi a mesma coisa comigo e ainda está sendo. No meu primeiro semestre de aula, assim, foi meu pior semestre, eu não fui bem, fui com notas ruins, assim. E aí aquilo me deixou muito triste, sabe? E eu tava me sentindo sozinha porque eu não tava fazendo amigos e ao mesmo tempo eu tava trabalhando, então eu não tava naquele ambiente de universidade. Eu não sabia, assim, em quem eu podia confiar e aí para fazer trabalho era sempre aquela complicação. Então um dia eu tava lá na UFSC e aí uma menina, a Chay, que a gente é amigas até hoje, ela chegou pra mim e falou assim, você conhece Jesus? Você frequenta alguma igreja e tal? Eu falei que sim, que frequentava e que conhecia já Jesus, mas naquela época eu tava me sentindo tão triste, tão angustiada, assim, que eu queria provar de novo daquele primeiro amor que eu tinha provado há 6 anos atrás, mas que agora eu não estava mais sentindo muito, sabe? Então ela pegou e falou assim, porque a gente se reúne toda semana. Eu me lembro que era quinta-feira, meio-dia, lá na UDESC, a gente faz uma oração e tira um tempo na semana realmente para orar ao Senhor, para agradecer, para se alguém tiver algum pedido de oração, para a gente estar orando todo mundo junto, para você fortalecer aquela amizade. Então, assim, pra mim foi, na hora que eu vi aquilo, eu falei, realmente é presente de Deus, assim, porque eu ia encontrar amigos de verdade, amigos que acreditavam na mesma coisa que eu acreditava, e além disso ia tirar um tempo pra conversar com o Senhor, coisa que eu não estava fazendo, e eu estava me sentindo mal por isso. E aí eu fui na reunião e eu me lembro que na primeira reunião que eu fui, assim, o pastor que estava pregando já chegou, já falou comigo e falou, olha, Deus tem um chamado para ti, você tem que voltar para os caminhos do Senhor, você tem que seguir, né? Você tem que realmente fazer tudo que o Espírito Santo quer que você faça. E aí na hora, assim, eu fiquei meio, ai meu Deus, não sei o quê, primeira vez que eu venho já acontece isso, mas eu falei, não, mas se é isso, então eu quero voltar aos caminhos do Senhor. E aquele dia eu tive uma nova aliança com o Senhor e eu digo que eu conhecia Jesus há 6 anos atrás, mas realmente eu sou crente há 3 anos atrás. Esse ano até eu desci as águas e foi uma bênção, foi quando eu mostrei para todo mundo assim que a minha vida é pro Senhor, a minha vida é totalmente Senhor, meu nome está escrito lá no livro da vida, né? E esse ministério, até quero falar um pouquinho dele, é o Ministério Chi Alpha, que a gente está trabalhando lá nas universidades. Todas as universidades têm aqui em Joinville, a PUC, a Univille, a UDESC, a UFSC. E assim, Deus tem feito muitas coisas lá mesmo, sabe? E é isso que é engraçado, assim, aonde você está, onde tem um cristão, Deus trabalha, Deus unge com a sabedoria dele para que ele faça a obra. Então até teve um dia que tinha uma pessoa lá que foi dar a palavra e tal, e aí eu tinha levado assim uns bombonzinhos, porque era perto da época de Páscoa, né? Daí eu peguei e falei assim, Senhor, geralmente tinha umas 16, 17 pessoas. Eu falei, vou fazer uns 23, porque daí se vai algumas pessoas a mais, né? Pelo menos eu já dou para as outras pessoas. Aí eu levei numa caixinha, e aí chegou lá e a pessoa começou a pregar sobre você testar a sua fé. E é engraçado, é um tema que a gente não pensa, né? Testar a minha fé, aceitei a Jesus, conheço a Jesus, minha vida é para Ele, e a sua fé é uma coisa que você tem que testar diariamente, né? Então eu comecei a pensar, Senhor, não acredito, porque começou a entrar um monte de gente, assim, um monte de gente começou a sentar e eu queria ouvir aquela palavra que ela estava dando, e até a hora que eu contei, tinham 28 pessoas. Eu falei, que pena, né? Não vou poder entregar, porque eu trouxe 23, não vou entregar para alguns e para os outros não. Aí na mesma hora o Senhor falou comigo assim, ei, mas cadê a tua fé?
Não fui eu que fiz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Você não confia em mim? Cadê a tua fé? Quando Deus terminou de falar comigo, a pessoa que estava dando a palavra pegou e falou assim: e aí, cadê a fé de vocês? E aí na mesma hora eu falei assim: ah, Senhor, eu sei que Tu estás aqui, que Tu estás em mim, que eu sou o Teu templo, então eu vou fazer prova de Ti. E a gente fica assim, né, meio com medinho, fica, será, não sei o quê. Mas aquele dia assim eu peguei e falei: não, eu vou fazer prova do Senhor. E começou a chegar mais gente. E aí foi quando assim eu peguei e falei: ai, Senhor, tá, eu vou entregar. Aí entreguei pra todo mundo e chegou e ainda no final sobraram 10. E foi bênção, assim, todo mundo ficou feliz e eu fiquei mais feliz do que todo mundo, né? Porque eu vi que Deus trabalha realmente em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho vários testemunhos para contar, mas eu creio, assim, que como eu sou estudante, sou jovem, eu quero que esse testemunho impacte principalmente a vida dos jovens, porque é uma fase, assim, que onde a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe o que a gente escolhe, não consegue decidir por nada, assim. Só que só o Senhor Jesus, Ele vai mostrar pra gente o que realmente Ele quer que a gente faça, assim. E Deus tem muito para fazer pelos jovens. Os jovens são, assim, como que eu posso dizer? A preciosidade do Senhor, porque é o povo que consegue falar para todas as nações, que não tem vergonha, que está em todo lugar, que consegue entrar em todo lugar. E é o povo que está sempre feliz, né? Então eu creio, assim, que Deus tem muito para fazer nas universidades, pelos jovens. E assim, minha vida é outra, é transformada, o poder do Espírito Santo tem me revigorado a cada dia. E como diz na Bíblia, né, a alegria do Senhor se revigora a cada manhã. Então, olha, eu tenho experimentado e tenho provado realmente desse amor imenso e só a minha vida é só de bênçãos. Termina aqui mais um programa Transformação, né? Espero que tenha abençoado você, a sua família, você conheceu um pouquinho de Zurich e também conheceu a Laís. E sabe aquilo que aconteceu na vida dela quando ela começou a participar de um grupo ali na universidade. Então ela começou a se interessar por esse Jesus, começou a se apaixonar pelo amor dele e Jesus veio e invadiu na vida dela. E ele veio transformando e veio cuidando dela a ponto dela ser totalmente transformada por esse amor. E quem sabe você também gostaria tanto de participar de um grupo desse, então procure alguém, procure pessoas cristãs apaixonadas por esse Jesus, com intimidade com o Espírito Santo, para você também participar, para você também ser tocada por esse Deus. E é bom quando a gente está com pessoas que são apaixonadas assim, porque a gente cresce e Deus... Ele tem liberdade na nossa vida quando isso acontece. Nosso Jesus é maravilhoso. E que Deus te abençoe.